Está todo mundo vendo? Assistindo? Sim, professor. Então, vamos lá. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa aula de semiologia ortopédica. O convite da Liga de Ortopedia da Unic e a Liga de Semiologia da Unic, com participação especial da Liga de Ortopedia da Univale. A residência de ortopedia do Hospital Geral Unic também presente. Queria agradecer a todos. Bom, como eu falei, a semiologia ortopédica ela é muito ampla. Eu vou tentar dividir de forma lúdica para a gente aprender. Nós estamos falando basicamente com acadêmicos que têm interesse pela semiologia, principalmente pela ortopedia. Então, para facilitar, a gente vai dividir em semiologia da coluna e semiologia dos membros superiores e depois membros inferiores. Obviamente, para a gente falar em semiologia, nós temos que falar em anatomia, né? E entende-se que todos já têm bom conhecimento do eixo central. A gente sabe que a coluna cervical, ela é composta por 7 vértebras cervicais com algumas particularidades. A coluna torácica, por 12 vértebras, a coluna lombar, por 5 vértebras, e a sacral, cóccix, são união de 5 e 3 vértebras, né? Essas colunas, elas são o eixo central e têm essas particularidades no sentido que a coluna cervical, junto com a coluna lombar, ela apresenta um grande movimento. A coluna torácica... Professor, Oi. o senhor está passando os slides? Porque aqui pra gente... Não. Ah, tá. O senhor consegue deixar ele em tela cheia para ver melhor? Uai, não está? Não. E eu queria pedir, que tem 2 pessoas com o áudio aberto, tá dando interferência, se puderem mutar. Obrigada. Tela cheia. Eu estou colocando, para mim está aparecendo tela cheia. Para vocês estão? Não. Mas tá dando para ver. O que seria essa tela cheia? Vamos tentar arrumar. Tem que ficar bonitinho na foto. Tenta sair novamente do espelhamento e espelha novamente. Aí, quem sabe, volta. Aí essas tecnologias ajudam, mas às vezes atrapalham, né? Mas vamos lá. Sair do espelhamento. Volta no Google. Já estou aqui. Parar a apresentação. Isso. Aí vai nos 3 pontinhos. Okay. Vai aparecer aí embaixo, apresentar, do lado dos 3 pontinhos. Aí apresentar uma janela. Tela inteira. Tela inteira ou uma janela? Uma janela. Aí vai aparecer o seu PowerPoint. Uhum. Foi? Compartilhar. Vocês estão vendo agora? Tá carregando. Agora sim. Aí lá embaixo, isso. Agora foi. Ok? Então, como a gente estava falando, a coluna vertebral ela tem essas particularidades. Para a gente saber da semiologia, nós temos que saber algumas curvaturas que são fisiológicas. E o que sai dessa curvatura fisiológica, ela passa a ser patológica. Então, lembrando, se a gente for ver nesse primeiro elemento que tem um eixo lateral, central, nós vamos ver que na coluna cervical ela tem uma lordose fisiológica, seguida de uma cifose torácica fisiológica, uma lordose lombar e a complementação sacrocóccix com uma cifose. Se a gente for olhar nesse primeiro bonequinho aqui, a gente vai ver que ele tem uma retificação da coluna lombar, ou seja, na região lombar que deveria ter essa lordose, ela está retificada. Nesse segundo aqui, exageradamente, tem uma hiperlordose. Depois tem uma hipercifose, depois uma projeção e uma retificação da coluna cervical. Sabendo disso aí, nós temos que saber que toda semiologia, ela sempre começa com a anamnese. Saber a história do paciente, a idade, profissão, saber de onde que ele vem, como que ele vive, qual o trabalho que ele desempenha, a sua história patológica, né, a sua história pregressa,
a sua queixa principal. Então, isso aí faz parte de todo o elemento de investigação. Não diferente, nós vamos dividir em inspeção, palpação e testes especiais. Nessa aula, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nos testes especiais ortopédicos, mas a gente não vai esquecer que eu preciso fazer a inspeção, que eu preciso fazer a palpação. Bom, sabendo as curvaturas fisiológicas, a primeira coisa que a gente vai fazer para fazer uma avaliação da coluna, da postura, primeiro é despir o paciente. Nós temos que ver toda a costa do paciente desnudo em vários planos. Então, primeiro, a gente vai começar a procurar deformidades. Alguns sinais, já no início, se você ficar atrás do paciente, você vai ver que existe uma formação, um triângulo, chamado triângulo de Thalle, que é uma curvatura feita pela borda lateral do corpo do paciente, pelo antebraço e pelo braço do paciente, fazendo um triângulo. Quando esse triângulo está fechado, abolido, ele significa que tem uma curvatura de uma convexidade deste lado, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, eu estou vendo uma deformidade nesse paciente chamado gibosidade, tá? É óbvio que quando eu vou tirar a camisa do paciente para despir e para fazer a avaliação, eu tenho que fazer a inspeção. Essa inspeção, ela pode ser estática, uma inspeção dinâmica, né? Na inspeção estática, a gente vai visualizar o tecido cutâneo do paciente, se tem manchas, se tem tumorações, cicatrizes, presença de pelos exagerados, ou ausência de pelos também, retração, alguma queloide, alguma deformidade que chama atenção para alguns de determinado tipo de patologia. Aqui nós estamos vendo várias manchas café com leite e tubérculos de neurofibromatose, que pode associar alguma patologia se tiver com desvio de coluna que a gente pode associar. Sempre pensando em vários planos, avaliar o paciente de costa, na vista frontal, avaliar nessa região supraclavicular presença de tumores, elevação de massa supraclavicular, que pode ser o tumor chamado tumor de Pankos, que é o tumor do ápice do pulmão, tecido tumoral gelatinoso gorduroso. Ele acaba produzindo uma compressão do feixe radicular, causa dor irradiada, pode ser uma cervicobraquialgia, e na avaliação você vê que tem aumento da coloração, uma hiperemia, um tumor. Lembrar que existem vários tipos de tórax, o escavato e o carino, que ele tem alteração da estrutura da caixa torácica. Tudo isso eu posso ver na inspeção, tanto estática, dinâmica, e eu posso associar a palpação também, fazer a palpação dos pontos de referências da clavícula, dos pontos de referência do acrômio, que eu consigo localizar na região posterior da espinha cervical, eu consigo fazer a palpação da musculatura do trapézio e assim por diante, tá bom? A coluna, na região dorsal, ela nos demonstra algumas áreas que tem uma topografia para determinadas dores. Então, dependendo da localização da dor do paciente, ela pode ser dor referida. Paciente com disfunção da temporomandibular, da articulação da TM, pode ter dor retroauricular. Paciente que tem uma dor na região dorsal, lateral, supraclavicular, pode ser tanto doença pancreática, hérnia de esôfago, elas são dores referidas. Então, toda vez que o paciente reclama de dor, nós temos que pensar em vários sistemas, vários órgãos que podem estar comprometidos, tá? Não são patognomônicos, surgiu essa dor, mas pode ser dor referida. Então, nós temos que saber direitinho fazer o diagnóstico diferencial para oferecer o melhor tratamento. Muito bem, antes de falar da semiologia, nós vamos falar dos planos em movimento. Então, a coluna cervical, por apresentar 7 vértebras cervicais muito bem articuladas, com um canal vertebral de um tamanho avantajado, porque ele está começando do eixo central, então ele facilita a movimentação. Então, nós temos o plano de movimentação tanto frontal quanto coronal e no eixo longitudinal.
Então, a coluna cervical, ela permite o movimento de flexão anterior, extensão, que é flexão posterior, tanto a rotação lateral esquerda quanto direita, e quanto a inclinação lateral direita e inclinação lateral esquerda. A coluna torácica, por ter um gradil costal, uma caixa torácica para proteger órgãos nobres, ela permite pouquíssimo movimento. No máximo uma flexão, um movimento de extensão e inclinações. Como o gradil costal ela tem íntima relação com os processos transversos, ela não permite tanto movimento assim quanto a coluna cervical e a coluna lombar, que permite uma flexão, extensão, inclinações e as rotações, tá? Só para a gente ter ideia, um trauma raquimedular, o paciente que mais tem chance de ter uma lesão medular é exatamente a região que tem maior mobilidade, né? Então, a coluna cervical, ela é uma das primeiras a sofrer isso daí. Já a coluna que tem pouca mobilidade, ela acaba absorvendo mais impacto e tem a grande chance de ter uma lesão também por absorção desse impacto, tá? Obviamente que quando a gente fala de coluna, nós temos que falar de dermátomos, né? Que são as representações sensitivas, motoras e reflexos de cada segmento. E na ortopedia, nós temos alguns pontos que são pontos chaves, nós temos que saber. Porque quando eu atendo um paciente que me queixa de uma dor cervical, que irradia para o membro superior, e essa irradiação fica no antebraço, no braço, na face lateral, eu já consigo imaginar que esse paciente ele tem uma complicação da sensibilidade no nível segmentar C5. Então, tudo isso aqui é uma representação tanto motora, quanto de reflexo e quanto de sensibilidade. Então, alguns pontos específicos nós temos que saber. Aqui eu coloquei nível segmentar C5, ele é o responsável pela abdução do ombro, né? A ação da musculatura principal do deltoide. Então, se eu quiser fazer um teste de motricidade do nível central C5, eu vou testar o meu deltoide. O reflexo, vou fazer o reflexo bicipital, que é o responsável por esse arco reflexo desse nível segmentar de C5. E se eu quiser fazer o teste de sensibilidade, que compõe a semiologia ortopédica, eu vou fazer na face lateral do braço o teste sensitivo do dermátomo correspondente C5. Isso aqui é interessante quando a gente vê um paciente de trauma raquimedular, quando você está no pronto atendimento, você precisa determinar o dermátomo exatamente para saber que nível que foi essa lesão para fazer a investigação correta. E assim por diante. C6, responsável bíceps, a gente faz o estilo radial, que é o reflexo do estilo radial, e a sensibilidade na topografia do polegar e do indicador. E assim por diante. C7, o que eu quero chamar a atenção, que aqui vocês vão ver o C8. Isso aqui, para os estudantes, tem que prestar bastante atenção, que é a questão de prova até, que esse nível, ele não representa o corpo vertebral, a vértebra. Ele representa esse espaço que está entre as vértebras. Como a coluna cervical tem 7 espaços, 7 vértebras, nós vamos ter 8 espaços, que esse aqui corresponde entre a C7 e a T1, tá? E o T1 também tem essa representatividade, tá? Que é na face mais medial, do epicôndilo medial do braço, a parte sensibilidade. Ela não tem motricidade, ou melhor, interdigital dos dedos, ela não tem o reflexo. Não diferente, membro inferior a mesma coisa, chama atenção os níveis L4, L5 e S1, principalmente o nível S1, que é o nível de mais da cauda equina, ela é de motricidade, de teste de motricidade. Nós vamos fazer o teste dos músculos fibulares longos e curtos, reflexo aquileu, e o teste de sensibilidade no maléolo lateral. Isso aqui é importante exatamente no trauma raquimedular e nas radiculopatias, quando o paciente vem queixando de uma dor e uma irradiação, se é uma dor extrusa, se é uma hérnia ou se é só uma protusão, ela vem junto com esse dermátomo.
Isso não é decorativo, mas vocês têm que entender a anatomia para facilitar na sua anamnese. Entrando agora nos testes específicos da semiologia ortopédica da coluna cervical, o que a gente precisa entender é que a coluna cervical, por ela ter mais mobilidade e ela ser rica em inervação, tanto que o plexo cervical, ela sai todo esse espaço de C4 a C8, e ela acaba fazendo a formação de todo o plexo de membro superior. Elas têm um espaço, um forame bastante avantajado, mas mesmo assim, por a hipermobilidade, elas acabam sofrendo. Aí aqui do lado tem um exemplozinho de uma extrusão, uma protusão simples com um processo inflamatório na raiz nervosa, e aqui embaixo uma hérnia cervical. Por que eu sei isso que é cervical? Porque as vértebras, o processo espinhosos, elas são proeminentes, né, que são uma característica dessas vértebras cervicais. Na ortopedia, a gente vai avaliar a mobilidade, nós vamos avaliar toda a força muscular, se tem tumoração, se tem algum ponto doloroso específico, para a gente saber que tipo de dor que está acontecendo. Nos exames especiais, que são exames específicos de radiculopatia, o primeiro exame, o paciente chega queixando de dor, nós estamos desconfiando de um processo, de uma compressão, de um processo radicular. Então, o ortopedista fica na região posterior do paciente, o paciente sentado, muito bem acomodado, você vai fazer uma compressão longitudinal e uma inclinação. O paciente, ele vai referir a dor se tiver esses pontos de processo inflamatório da coluna cervical, ele vai sentir uma dor irradiada para esse membro que foi lateralizado. Esse teste chama Spurling. O teste de Spurling é para ver a radiculopatia por compressão dessa região cervical. Nesse mesmo paciente, se persistir a dor, a gente faz o teste de distração, paciente sentado, acomodado. O médico ortopedista apoia na região do mento do paciente e na nuca e faz um movimento suave de distração. Ao mesmo tempo que aqui eu vou provocar a dor, se esse paciente tiver com essa radiculopatia, ao mesmo tempo que eu fizer essa distração, ele vai anunciar um alívio da dor. Quando ele tem esse alívio da dor, a gente imagina que eu estou aumentando esses forames, esse forame aqui que está tendo um estrangulamento, então facilitando a perfusão até mesmo o estímulo do nervo. É um teste chamado de distração. Todos esses testes, eles são testes irritativos e de alívio. Spurling, eu vou irritar mais, o paciente já vai ter uma queixa de dor. Então, nós temos que ter um feeling suficiente de não comprimir tanto e sentir o momento certo de parar, tá? Porque senão o paciente vai se irritar e vai causar dor, então vai ter mais desconforto. Outro paciente, outro teste, é o paciente que tem uma cervicobraquialgia com um pinçamento, tanto de feixes de C5, C6, C7, radiculando. O paciente põe a mão na cabeça, ele faz uma abdução e mantém a mão na cabeça. Isso é bastante comum em pacientes de média idade, e que você vai chegar, o paciente está com o braço na cabeça, você pergunta o que foi, que eu estou com dor no pescoço, no ombro, acaba se confundindo no ombro. É uma dor compressiva radicular. Às vezes, essas dores, até mesmo por estiramento, ou até mesmo por uma protusão, uma hérnia, ou enfim, um processo inflamatório, eles se aliviam nesse momento. Qual o fator que faz aliviar? Exatamente você aumentar esse forame, diminuir essa compressão que está acontecendo no nervo. Tá? Então, esse aí é um dos testes especiais da coluna. Um outro teste, quando o paciente reclama bastante de uma dor cervical, que irradia de membro, o médico ortopedista se posiciona na região posterior do paciente, estabiliza a escápula do paciente, pede para ele olhar contra o lateral, para a gente fazer maior estiramento e faz uma abdução total da raiz nervosa. Esse paciente ele vai referir dor nesse trajeto exatamente por estar tendo uma distração nesse segmento neurológico.
quando a gente vira a cabeça contralateral e faz uma abdução do membro oposto, eu vou estar esticando todo esse segmento. Se tiver um quadro de radiculopatia, o paciente vai queixar de dor, tá? Um outro teste, que é o teste de Lambert, ele é um teste que ajuda a diminuir o canal de todo o corpo, de toda a medula, né? Então, aquele paciente, você senta o paciente, e o paciente, ele tem uma irritação meníngea por qualquer motivo, ou meningite, uma radiculomeningite, ou algum processo outro inflamatório, quando você flete a região cervical para anterior, esse paciente vai queixar uma dor importante nessa região por sinais meníngeos, e vai normalmente fazer uma flexão de membros para tentar diminuir a contratura muscular, tá? A coluna cervical, ela tem maior mobilidade, não podemos esquecer que contraturas musculares, até mesmo a contratura em especial esternocleidomastoideu, ele faz o torcicolo. Aí nós temos que fazer toda uma avaliação e tentar fazer o diagnóstico diferencial exatamente no exame físico, tá bom? Ô, professor. Oi. O senhor falou lá da compressão do forame, aí, tipo, no caso, se a pessoa tem lá essa compressão, como que seria feito? Ele teria que fazer cirurgia e tal? Como que funciona para aumentar esse forame? Então, depende muito, né? Isso aí é uma patologia que ela depende do conteúdo continente. O que significa? Os forames, eles são perfurações nos ossos, são orifícios conjugados que permitem uma adentração neurológica, no caso aqui do nervo. Então, ela permite que o nervo, ele tenha aquele espaço ideal dele. Ou por um processo inflamatório, ou por um processo tumoral, ou por um processo que está sendo mostrado aqui, uma protusão, uma hérnia de disco, às vezes uma osteofitose, né, que é os famosos bicos de papagaio, diminui esse forame. Então, dependendo do que está causando, de qualquer forma, a gente precisa aumentar esse conteúdo, esse continente, porque o conteúdo aumentou, a inflamação do nervo. Então, cirurgicamente, precisaria corrigir uma hérnia de disco, precisaria corrigir uma osteofitose que pode estar tendo um processo de compressão nessa região. Às vezes, dependendo de uma fase que está, uma correção postural, um tratamento de distração, relaxamento muscular. Muitas das vezes, a musculatura ela entra em contratura, que faz uma compressão e acaba fazendo uma maior compressão radicular. Então, se o meu músculo está bem contraído, a minha coluna cervical ela vai ficar mais tensa. Então, por isso eu vou retificar a coluna cervical. Então, o fato da gente relaxar a musculatura, o fato da gente melhorar a nossa postura, já facilita bastante esses forames a permitir esses nervos não sofrerem tanto. Agora, se tiver um estrangulamento, ou por hérnia, ou por um tumor, ou uma osteofitose, aí o tratamento é cirúrgico, de descompressão, tá bom? Beleza, obrigado, professor. A coluna torácica, como eu falei para vocês, ela tem pouca mobilidade, mas temos bastantes informações que a gente pode fazer. Primeira coisa, a avaliação desse paciente, anamnese, inspeção, palpação, isso não muda, tá? Mas eu vou precisar fazer esse paciente, pelo teste de Addison, fazer ele tentar alcançar o chão com as duas mãos, onde o avaliador fica na região posterior desse paciente, exatamente para ver qual o desvio que está tendo na coluna torácica. Nesse primeiro imagem aqui, o paciente está normal, ele tenta se inclinar o máximo possível. O avaliador, na região posterior direita, identificou essa gibosidade, que está associada a um quadro de escoliose, né? Então, o que é uma gibosidade? A gibosidade é uma escoliose torácica que tem desvio de corpo vertebral. A escoliose, por si só, ela é um desvio de um eixo e um plano só, no plano lateral. Só que a gibosidade, ela me dá informações que, além dessa escoliose ter tido um desvio no plano lateral, ela fez um desvio rotacional. Então, o que eu estou vendo aqui, ó, nessa gibosidade, nesse corcunda? Eu estou vendo o gradil costal, que foi rodado, que aqui estava no mesmo plano horizontal, ele foi rodado, o do lado esquerdo desceu e do lado direito subiu.
Então, gibosidade exatamente é a proeminência do gradil costal, tá bom? Esses pacientes, normalmente, eles apresentam fraqueza do romboide. Como que a gente avalia o romboide? Um plano paciente de costa para você, para o avaliador. Você pede para ele colocar e empurrar a parede como se fosse empurrar com força a parede. Quando tem uma fraqueza dos romboides, a escápula ela vai ficar alada, ela vai ficar elevada. Isso aí é uma avaliação da musculatura. Então, você já imagina que ele tem uma fraqueza dessa musculatura e acaba provocando uma fraqueza dessa musculatura paravertebral, facilitando, assim, uma rotação, um desvio, tá bom? Uma outra forma de se avaliar o romboide, você fazer a palpação com o paciente colocando a mão para trás. Aí você faz a palpação bilateral dele. Nessa imagem lateral, eu vendo o paciente, eu estou fazendo um teste de inclinação anterior, para me ver a contratura dessa musculatura isquiotibiais. Se a gente ver aqui, esse paciente, ele tem uma gibosidade, ele tem uma hipercifose dorsal, uma retificação, e olha aqui o joelho fletido, ó. Se ele esticar esse joelho, ele não consegue ficar nessa postura. Por quê? A cadeia muscular posterior, que se insere desde o occipital, paravertebrais, glúteos, isquiotibiais, do tríceps, eles estão encurtados. A partir do momento que tem um encurtamento dessa cadeia posterior, o paciente ele tem uma dificuldade de manter essa extensão de membro inferior, no caso do joelho, e uma postura mais adequada, tá? Aí, como que faz esse teste? Você verifica esse paciente, o quanto ele consegue chegar sem dobrar o joelho, você mede o solo, e depois você compara com o alongamento dessa cadeia, o quanto que ele conseguiu ganhar, quanto que ele chega até o solo. Aqui do lado, olha só, é um goniômetro de coluna, que é uma régua que vem com os ângulos fixos, e a gente coloca um fio de prumo, é um fio com peso, para saber onde que está o eixo central do paciente. E aqui a gente consegue ver a escoliose em S, convexidade à direita, torácica, e esquerda lombar. Só por essa avaliação. A gente vê a escápula desse paciente bastante proeminente, uma escápula alada, porque tem uma fraqueza essa musculatura romboide. E aqui, com certeza, tem uma gibosidade, tá? A coluna torácica, ela não tem tanto movimento, mas ela é importante a gente localizar os seus dermátomos. Ela tem a representatividade como tem a coluna, membros superiores e membros inferiores. Quando você está no pronto atendimento e você atende o paciente com trauma raquimedular e suspeita desse trauma ser do nível torácico, nós temos a topografia dermática fazendo uma alusão ao processo da lesão. Então, se esse paciente tem uma hipoestesia do nível de T4, ele vai ter uma hipoestesia no nível mamilar. Quando essa hipoestesia ou ausência da sensibilidade é no nível chifoide, ele vai ser no nível T7. Da cicatriz umbilical, T10, na região suprapúbica, T12. O que é importante para a gente fazer um estudo da coluna torácica pela sua topografia e o dermátomos, tá bom? Bom, a coluna torácica, ela tem menor canal medular e, por isso, qualquer trauma nela pode levar a um trauma raquimedular. Existem alguns sinais que são sugestivos de um processo compressivo torácico. Dentre eles, um sinal de Oppenheim, que é que você faz com o seu dedo um deslizamento na crista anterior da tíbia. Esse paciente, quando você desce o seu próprio dedo na crista anterior da tíbia, ele faz uma hiperextensão do hálux e uma flexão de todos os dedos. Isso aqui significa que o arco reflexo está comprometido. Então, provavelmente, o paciente pode ter tido uma lesão torácica. Um outro teste que a gente faz muito em pronto-socorro no atendimento no trauma raquimedular é o teste do cremastérico. Você passa algum objeto, rombo, na região medial da coxa do paciente, ele vai ter uma elevação da bolsa escrotal do mesmo lado.
também sugestivo de um trauma raquimedular torácico. Assim como o cutâneo abdominal. É um paciente deitado, você passa o mesmo objeto rombo na região lateral do reto abdominal, ele vai apresentar uma contratura desse reto abdominal. Se tiver essa lesão trauma raquimedular alto, torácico, ele pode apresentar esses sinais, tá? Muito bem. Descendo um pouquinho, na região lombar, é uma região de grande mobilidade. Olha o tamanho dos forames, porém também olha o tamanho das raízes nervosas. A gente tem que lembrar que o cone medular, ele vai terminar mais ou menos em L2, L3. Depois é a cauda equina, tá? Então, tem algumas patologias de emergência que é um pinçamento desse ramo mais distal, chamado síndrome da cauda equina. Isso é uma urgência ortopédica que tem que ser resolvido cirurgicamente, tá? Para a gente saber se esse paciente está tendo alguns sinais de compressão lombar, nós temos alguns testes especiais que a gente consegue determinar se está tendo uma compressão por uma hiperpressão tecal, que é esse primeiro desenhozinho aqui, esse esqueminha que é bem interessante mostrar, quando você faz o teste de Valsalva. Todos vocês já conhecem o teste de Valsalva, o paciente tem que estar sentado, com os pés bem apoiados a 90 graus, o tronco com leve inclinação anterior, para quê? Para diminuir essa complacência torácica, diminuir a complacência abdominal, ó, como se ele estivesse evacuando, e jogar toda a pressão para a região posterior. Quando eu faço uma inspiração forçada, eu vou estar jogando a pressão tecal, e o paciente que tiver sinais de radiculopatia, o processo inflamatório, uma hérnia, esse aumento da pressão tecal vai fazer uma compressão nesse segmento, causar dor nesse paciente. Então, o paciente que tem um quadro de uma radiculopatia, quando você faz o teste de Valsalva, na hora que você pede para ele puxar o fôlego, respirar forte e assoprar a mão sem permitir com que o ar saia pela boca, fazendo, teoricamente, o esforço de evacuação, o paciente vai ter uma dor muito forte, uma dor irradiada. Por que aconteceu essa dor? Por uma pressão tecal, tá? Que é na região medular, e com isso uma compressão radicular. É um teste bastante fácil de fazer. Tomar alguns cuidados quando o paciente ele tem uma certa debilidade de entendimento, ele pode prender a respiração e ficar forçando, pode fazer uma hipóxia, às vezes até uma síncope, um desmaio, tá? Então tem que ficar bem atento e orientar direitinho o paciente. Um outro teste, que é um teste bastante utilizado para a gente saber se está tendo uma compressão radicular, as famosas hérnias de disco, ou até mesmo a ciatalgia, é o teste chamado de teste de elevação de membro inferior. Eu quero chamar bastante a atenção de vocês, porque é comum a gente associar o teste de Laseg. Laseg, ele não é um teste. Laseg, ele é um sinal. O nome do teste é teste de elevação de membro inferior. Na ortopedia, assim como na medicina, a maioria dos testes são testes irritativos, de provocação. É uma brincadeira que eu falo para os alunos o seguinte, é como se você estivesse vendo uma caixa de abelha. Mas será que é abelha? O que você vai fazer? Você vai irritar a abelha, você vai jogar uma pedrinha, bater um pedaço de madeira para saber se é abelha. Então, esses testes, nós temos que ter sensibilidade até onde levar, até onde fazer. Porque o paciente, ele está com dor. Então, como é um teste irritativo, eu vou começar aqui, ó, presta atenção nessa figura aqui embaixo. Eu vou, paciente deitado, bem confortável, num ambiente seguro, de preferência climatizado, para ele se sentir seguro para realizar o teste. Se o paciente estiver com muita dor, não conseguir nem deitar e você já levantar a perna dele, ele não vai permitir. Então, ele tem que sentir confiança no examinador. O examinador tem que dar confiança e segurança para ele naquele teste. E aí, o examinador, suavemente, vai pegar o membro inferior desse paciente e vai começar a elevar passivamente o membro numa flexão anterior de quadril. Esse teste é o teste de elevação.
Tem um esqueminha mostrando para vocês que até 35 graus, o nervo ciático ele está relaxado. O que significa isso? Mesmo que ele tenha uma hérnia de disco, tenha uma compressão radicular, uma protusão radicular, até 35 graus não é comum ele ter dor. Ah, professor, ele teve dor? Nós temos que avaliar o outro motivo dessa dor. Ele pode ter uma hérnia, pode ter essa compressão, mas ele pode ter uma dor no quadril, um processo inflamatório, ele pode ter um processo infeccioso do quadril, ou até mesmo um quadro de uma artrose do quadril, que não permite esse movimento, causando a dor. Eu quero chamar a atenção de vocês que, para o movimento de elevação de membro inferior, para a gente pensar numa radiculopatia, numa hérnia, numa ciatalgia, a dor ela tem que estar entre 35 a 70 graus. Alguns livros adotam até 60 graus, mas a média é essa, de 35 a 70 graus. O que isso quer dizer? Ora, nessa amplitude de movimento, com a minha retificação lombar, é o ponto de maior estiramento do nervo ciático. Lembra que eu falei para vocês que o exame ele é irritativo? Como que eu vou irritar um membro, como que eu vou irritar um nervo se ele não foi estirado? Então, os 35 primeiros graus, ele não é estirado. De 35 a 70 é o seu ápice no estiramento. Então, o paciente vai queixar de muita dor nesse momento se ele tiver com uma hérnia de disco, se ele tiver com uma radiculopatia, se ele tiver com uma ciatalgia. Nesse momento, o nervo ciático está esticado. Se o paciente te permitir ultrapassar os 70 graus, nós ultrapassamos todo o mecanismo de estiramento do nervo ciático. E ele não queixar de dor, então é muito provável que ele não tenha um quadro radicular. Se ele me permitiu, mesmo sendo, ter uma boa mobilidade, não importa, o nervo ciático atingiu aqui seu máximo estiramento. E se não causou dor, então não é uma radiculopatia. A partir de 70 graus, quando ocorre a dor, esse paciente ele tem um quadro muito que provavelmente ou sacroiliaca, ou uma alteração exatamente do quadril, ou está tendo alguma contratura muscular, enfim, que não é o nervo ciático, tá bom? Porque nesse momento o nervo ciático ele começa a ter uma deformação e começa até mesmo um encurtamento, que está no seu amplitude máxima, tá? Então, o que é importante a gente tirar dessa aula? Não existe teste de Lazegue, existe sinal de Lazegue. O nome do teste é de elevação de membro inferior. Cuidado que alguns livros ainda escrevem teste de Lazegue, que é comum a gente ver. E o nome é sinal de Lazegue, o teste de elevação. Uma adaptaçãozinha é o sinal de Bragard. Também é um sinal feito com uma elevação do membro inferior, igualzinho que a gente fez aqui, e na hora que o paciente sentiu a dor, 35, 50, 70 graus, você para, você desce um pouquinho a perna do paciente e faz uma sensibilidade, você faz uma dorsiflexão. O que isso quer dizer? Que eu cheguei no ponto onde tem o estiramento máximo radicular, o paciente sentiu dor. Eu abaixo a perna dele um pouquinho só e faço uma hipersensibilidade, ou faço uma hiperflexão dorsal. Com isso, eu vou fazer um estiramento, tá? O sinal de Bragard, ele é um sinal bastante sugestivo, assim como o sinal de Lazegue, que está tendo quadro de radiculopatia. Tá bom? Dúvidas? Eu estou tentando fazer um apanhado dos principais exames para a gente ganhar tempo nessa nossa aula aí, tá? Doutor, eu tenho uma dúvida. Pois não, pode falar. É a Karina, boa noite. Bem, Karina. Se eu chego a 35 graus e o paciente reclama de dor, eu faço a dorsiflexão ou eu faço um diagnóstico diferencial já? Ou eu paro o exame? Boa. Então, assim, ó, vocês vão entender que na medicina nem tudo é tão engessado, tem que ser, o professor falou que é 35 graus. Aí você coloca o goniômetro, não, eu estou com 34 e ele está referindo dor, não é o sinal de Lazegue, não é bem assim.
A gente vai fazer o teste e a gente vai ter que ter a sensibilidade para saber direitinho. Às vezes, alguns pacientes são mais flexíveis, outros pacientes têm um limiar um pouquinho maior para dor, outro menos para dor, acabam tendo somatização, né? Aquele paciente que está duro ali, não deixa permitir. Então, o sinal de Bragard, ele é exatamente para isso. Estou na dúvida aqui, Karina, ele está entre 30 graus. Ele está entre 30 graus, aí você assistiu a aula com o professor Nauro, o Nauro falou assim, não, é acima de 35. Mas, poxa, ele parou aqui, aí eu paro 30 graus, estava 34, paro para 30 graus, aí eu faço uma dorsiflexão plantar. Dorsal, desculpa, uma dorsiflexão. O paciente vai referir dor. Pode-se considerar sinal de Laseg positivo e Bragard positivo também, tá? Isso aí a gente vai ver a cara do paciente. O paciente que tem dor é um paciente que você vê a expressão dele muda. Então, nós avaliadores, nós temos que ficar atento com esses detalhes. Diferente que tem paciente também que somatiza, principalmente aqueles pacientes que tem questão trabalhista, paciente que necessita fazer alguma perícia. Às vezes, você pega esse paciente, existe na perícia médica, tem várias manobras para a gente ver se esse paciente está mentindo ou não, né? Então, você levantou a perna do paciente, 35 graus, aí ele, tá doendo, aí você desce um pouquinho, faz Bragard, sinal, não doeu. Aí você vai conversando com ele, daqui a pouco você está 70 graus. Aí você vai um pouquinho para frente, doeu. Então, quer dizer, é um paciente que o teste não está batendo. Então, a gente tem argumentos e a gente tem conhecimentos físicos e de exames que determina se essa patologia é compatível com esse exame ou não. Por exemplo, você pega uma ressonância do paciente e vê uma extrusão lombar de L2, L3, extrusa, você já vai imaginar que esse paciente vai ter uma dor, né? Por exemplo, lado direito. Aí você faz o exame, tudo lá, você vai sentir aquele exame que o paciente, ele já vai resistindo, tudo realmente confirmou a dor. Ao mesmo tempo que o paciente não tem radiculopatia, digamos que tem uma ressonância que não tenha, mesmo assim, às vezes ele é orientado, existe muita forma de orientar paciente a tentar enganar médico, aí chega lá e ele começa a levantar a perna, começa a somatizar, e você faz esses testes, você vê que não tem compatível, não é compatível. Então, o exame físico é para isso. Se a gente fizer um bom exame físico, teoricamente, não precisa de exames, né, de imagens. Tá bom? Muito bem, eu acho que existem alguns outros testes especiais para a gente determinar se essa patologia é uma patologia lombar, se é uma patologia do quadril, se é uma patologia única da coluna, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, toda vez que a gente faz um teste, uma semiologia de uma determinada região, eu quero saber até onde esse paciente, ele suporta aquela dor, para me saber se essa dor que ele está mostrando no teste é uma dor referida ao quadro apresentado. Então, aqui em cima, o teste de Brudzinski. O teste de Brudzinski é para ver também irritação meníngea. Imagina um paciente deitadinho, bonitinho, decúbito dorsal, e com a perna bem esticada, e aí o médico, o ortopedista, posicionado do lado do paciente, faz uma flexão cervical dele. Se ele tiver uma irritação meníngea, além de uma hiperlordose, ele vai dobrar o joelho imediatamente. Para quê? Quando você está em decúbito dorsal e relaxado, a musculatura relaxada, a coluna, ela está no seu maior eixo. A partir do momento que tem uma irritação, para mim diminuir a dor, eu tenho que diminuir o meu eixo, ou seja, eu dobro o joelho e faço uma lordose. Eu relaxo essa musculatura, diminuo a dor nessa região. Por isso que os pacientes que têm dores lombares por hérnia, protusão, algum outro mecanismo de compressão, eles andam abaixadinho, agachado, cifótico, porque você diminui a irritação meníngea por esse quadro álgico. Um outro exame é o sinal do tripé, paciente sentado com os dois membros dobrados 90 graus, sentado a 90 graus, e você faz uma elevação do membro, ou uma extensão do membro. Como a cadeia posterior está encurtada, esse paciente ele se joga para trás e forma esse sinal do tripé, tá?
Ele tenta jogar para trás para tentar retificar a coluna, quando tem um quadro de dor. O outro quadro para avaliação, para ver contraturas lombares, radiculopatias lombares, é o sinal de Schober. Sinal de Schober você marca na pele do paciente, o observador, o avaliador fica atrás do paciente, e ele marca em torno de 15 centímetros, 2 pontos de referência, 15 centímetros. E pede para o paciente fazer uma flexão anterior, o máximo possível que ele conseguir, sem dobrar o joelho. Schober, ele imagina que esse paciente, se ele tem uma contratura paravertebral lombar, fazendo uma retificação, ou até mesmo hiperlordose, ele não permite esse ganho de mais 7 centímetros. Então, se o paciente consegue ganhar, você marcou aqui, deu 15 centímetros, na hora que ele flete, se a sua marca aumentou nesse paciente mais de 7 centímetros, ou até 7 centímetros, significa que essa musculatura paravertebral, ela está flexível, ela permite o movimento. Quando você não atinge esses 5, 7 centímetros descrito em livro, significa que você tem uma contratura e você não está permitindo o movimento fisiológico da báscula da bacia e da flexão anterior da coluna. Com isso, a musculatura da região posterior está toda encurtada. Esse é um teste bem legal de fazer, chamado Schober. Professor, mas eu estou com dúvida, essas dores lombares, elas podem ser do quadril e elas podem ser da articulação sacroiliaca. A gente sabe que a articulação sacroiliaca, ela não vai ter uma radiculopatia do ciático, e sim um da cauda equina, mas pode ser. Os pacientes que têm dor sacroiliaca, que é um processo de uma artrose nessa articulação que junta o anel pélvico, a bacia, a coluna, é bastante doloroso. Então, tem um teste bastante conhecido, e esse Patrick, ele gosta de cair em prova, chamado Patrick, ou teste de Faber. O que a gente está estudando aqui? O paciente de decúbito dorsal acomodado, o médico ortopedista vai fazer uma flexão anterior do quadril, uma abdução da coxa e uma rotação externa do quadril. Vocês estão acompanhando o mouse aqui? Sim. Sim. Então, olha o Faber. F, flexão da coxa. AB, abdução da coxa. RE, rotação externa. Então, esse membro inferior esquerdo, que está na posição de 4, como se estivesse formando o numeral 4 invertido, o ortopedista está avaliando o quadril esquerdo desse paciente e com a mão direita dele está estabilizando a crista ilíaca. É importante isso, e aí com a mão esquerda ele faz uma leve força para a inferior. É importante isso? É. Esse teste ele é bem interessante porque ele avalia 2 grandes articulações para saber se a dor do paciente ela tem relação com essa articulação ou não. Na mão direita do ortopedista, quando ele estabiliza aqui a bacia para não deixar fazer a báscula, para elevar, se o paciente referir dor nessa região, provavelmente essa dor é sacroiliaca. Vocês entendem isso? Porque o membro inferior direito do paciente, ele está relaxado aqui no quadril. Então, eu estou forçando uma báscula da bacia e a sacroiliaca, aquela articulação que está lá atrás, ela tem a responsabilidade de estabilizar. Então, se o paciente tiver dor radicular nessa região, é dor sacroiliaca. Agora, se o paciente referir dor no quadril esquerdo, nesse momento desse teste, ele pode ter uma dor da coxa esquerda. Como todos os testes, eles são comparativos, então esse ortopedista, ele avaliou o quadril esquerdo, aí agora ele estica esse membro inferior esquerdo, faz a flexão, a rotação e a abdução do membro inferior direito para avaliar a coxa direita e a sacroiliaca esquerda. Tá bom? Então, o teste de Patrick Faber, ele avalia tanto a articulação sacroiliaca quanto a coxa, a articulação do quadril. Só que nós temos que saber qual lado nós estamos avaliando. Isso aqui é interessante. Outro teste é o teste de Guynes. O teste de Guynes, ele põe o paciente bem na borda da maca, com segurança, estabiliza o paciente
e permite com que a perna que está suspensa, ela caia o máximo possível lá e mantenha a flexão do outro quadril. Se o paciente referir dor nessa região, ele vai estar acusando uma dor sacroiliaca. Então, é aquela dor referida na região sacral, articulação sacral-ilíaca, tá? Então, são testes bem simples de fazer e bem interessante. Muito bem. Alguma dúvida de coluna? Então, nós temos bastante ferramentas para a gente já saber se é uma dor radicular, se é uma dor irradiada, se é uma dor de artrose, se é uma dor facetária. Obviamente que eu estou colocando aqui para vocês um resumo das principais, porque se a gente for estudar só coluna, é uma aula bem extensa, tá? Mas é para despertar a curiosidade de vocês e vocês correrem atrás das informações. Basicamente, um clínico tem que saber isso daqui. Eu não estou dando aula para ortopedista, nós temos os residentes que estão assistindo, isso daqui, eles têm a obrigação de saber e muito mais, para a gente determinar alguns exames. Agora, um clínico geral, que não é ortopedista, esses exames são os mínimos, basicamente, para conduzir uma boa clínica médica, tá bom? Muito bem, vamos falar agora de membros superiores. Não quero deixar a aula cansativa, pelo contrário, quero despertar o interesse de vocês pela ortopedia. Eu costumo dizer que está gravando, mas eu assumo que eu falo. Da medicina, a melhor especialidade que existe é a ortopedia. As outras ficam em segundo, terceiro, mas são boas também, né? Então, eu sou suspeito a dizer. A gente vai falar um pouquinho de membros superiores, né? Então, membro superior são articulações bastante complexas, como ombro, cotovelo, punho e mão. E a gente vai falar de algumas principais patologias. Lembrar que o ombro, ele é composto por um grupo de músculo que dá sustentação e movimento. Esse grupo de músculo, ele é chamado de manguito rotador, e tem também o bíceps, que faz parte desse complexo e não faz parte do manguito, mas ele faz parte do complexo. Por que eu estou falando dessas musculaturas especiais? São as musculaturas que mais inflamam, mais causam tendinites, mais causam bursite, mais causam degenerações, e acaba sendo, na clínica prática nossa da ortopedia, uma grande incidência de patologias. O cotovelo, a gente vai se limitar bastante na epicondilite lateral e epicondilite medial. E na mão, esse famoso compressão do túnel do carpo, que é do nervo mediano, passando nessa região, fazendo essa topografia de dor do paciente, tá? A gente vai falar de um por um. Muito bem. Lembrando que a inspeção, palpação, ela tem que ocorrer na estrutura de todas as semiologias. A gente vai dar ênfase um pouco mais nesses exames mais especiais, específicos. Lembrando o complexo ligamentar, o complexo tendíneo do ombro, né? Então, a gente vê aqui o tendão da cabeça longa, que ela acaba entrando na articulação, a musculatura supraespinhal, redondo, o subescapular na região posterior, e assim vai, que a gente precisa ter um conhecimento. Quando você faz uma avaliação do ombro sempre comparativo, você vê uma musculatura atrófica, alguma coisa aconteceu aqui, que esse paciente ele está com uma atrofia e está com um sinal aqui. Esse sinal também é um sinal da dragona. Muito provavelmente esse paciente ele sofreu uma luxação glenumeral, não é o nosso foco aqui, mas saber que existem patologias que podem ocorrer. Você vê que faz toda uma alteração dessa musculatura peitoral, subescapular, o esternocleidomastoideu, o platisma e assim por diante, ele acaba tendo toda uma sustentação desse símbolo escapular. Nós temos que começar a falar sobre isso, símbolo escapular e símbolo pélvico, que é um termo mais utilizado para esse conjunto de estruturas óssea muscular que dá sustentação, tá bom? Em especial, o manguito rotador, ele é o responsável por fazer toda a movimentação. O ombro, todo mundo sabe que ele faz um movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, e o conjunto de todos desses movimentos é chamado de circunvolução. Ou seja, assim como o quadril, o ombro é a maior articulação de maior mobilidade que nós temos, porque é a nossa sobrevivência. Nós temos que alcançar o longe e o ombro permite isso daí, tá?
participa do sistema locomotor, porque eu preciso do balanço de membro superior para manter meu equilíbrio. Então, é uma articulação bastante sofrida. Por quê? Ela é de sustentação. A tendência do ombro, ele é luxar, porque ele não tem um encaixe perfeito, assim como o quadril, que o acetábulo cobre toda a cabeça do fêmur. O ombro, a glenoide, ela é coberta por esse espaço, a cabeça do húmero, ela cobre 30%, 40% a glenoide cobre 30%, 40% da cabeça do húmero. O restante é complementação, cartilaginosa, fibroelástica, muscular, tendíneo, tá? Em especial, existem alguns testes que nós precisamos fazer para a gente investigar se esse paciente ele tem uma lesão, se ele tem um sinal de impacto. Lembrando vocês que todos os testes é irritativo, então limite com a dor do paciente. Esse primeiro teste é o teste de Neer, onde a paciente chega com uma dor, ela refere dor nesse ombro, quando ela eleva o ombro acima, o cotovelo acima do ombro, 45, 50 graus, já começa a ter uma dor. Às vezes, esse paciente fala que faz uma crepitação, um barulho, né? E aí você está investigando, fazendo a sua anamnese, o seu exame, para determinar que tipo de patologia que esse paciente tem. O primeiro teste, muito fácil de fazer, o avaliador vai ficar atrás do paciente, vai propor o paciente que vai fazer um exame, você vai estabilizar a escápula do paciente para não permitir o movimento escapular e de uma surpresa, não é tranco, sim uma surpresa, você vai fazer uma elevação, olha aqui esse outro membro, no plano da escápula desse paciente. Então, você vai fazer uma elevação de membro superior desse paciente no plano da escápula. Quando você tem um impacto, ou seja, o tubérculo maior, ele vai fazer um impacto no acromial, ele vai ter um processo inflamatório exatamente numa musculatura que é responsável por esse movimento, que é uma musculatura chamada supraespinhal. Esse teste é para saber se esse paciente tem impacto, não é para saber se o músculo está rompido. Às vezes, você pode ter uma tendinose, um processo degenerativo, que você consegue fazer um movimento, mas causa dor. Então, esse teste do impacto de Neer é um teste muito simples, o paciente entende o exame que vai fazer, mas você pega no braço do paciente e faz um movimento suave para cima. Quando tem o impacto, na hora que chega a 120, 140 graus, o paciente ele não consegue voltar o braço, você tem que segurar. Porque o paciente ele vai usar, no caso dessa paciente aqui, ela vai pegar o membro superior esquerdo dela, ela vai apoiar para voltar, porque no impacto, a dor para voltar à posição neutra aqui incomoda bastante, tá? Um teste simples para a gente fazer o estudo do impacto do supraespinhal. O outro teste é o Hawkins-Kennedy. É um teste bastante importante também para a gente saber se tem um impacto do coracoide. Então, você pede para o paciente colocar a mão no outro ombro, a mão direita no ombro esquerdo, e você faz uma resistência mínima no cotovelo, como se fosse para baixo. Nesse momento, o paciente está numa rotação máxima, o coracoide está tendo uma compressão nessa região. Se tiver um impacto, o paciente tem dor, tá? Processo degenerativo nessa região. O terceiro teste é chamado teste de Jobe. É um teste que ele é específico para ver numa rotação interna máxima do paciente e você faz uma resistência e pede para o paciente levantar a sua mão. O observador fica na frente do paciente, faz uma rotação, você vê que o polegar está para baixo. Quando o polegar do paciente fica para baixo, você está fazendo uma rotação interna. Então, o ombro ele está expondo o máximo possível a musculatura supraespinal. Essa musculatura é responsável por esse movimento, então, quando o paciente faz uma elevação, se tiver um impacto, se tiver dor nessa região, o paciente não consegue levantar o braço, é o teste de Jobe positivo. Aí você vai fechar o seu diagnóstico com outros exames que nem esse. Professor, eu quero saber agora do infraespinal. Como que é esse teste? Esse teste, você pede para o paciente manter o cotovelo a 90 graus, bem próximo ao seu corpo. Cola o cotovelo no corpo. E com a sua mão, uma resistência muito pequenininha, você pede para ela abrir
os dois braços para a rotação externa. O paciente que tem uma lesão do infraespinal, ele não consegue fazer uma rotação máxima desse daí, porque o infraespinal, ele está ali atrás, ele é o responsável por fazer essa rotação externa. Quando tem uma lesão, uma degeneração, até mesmo uma ruptura, esse paciente ele não consegue fazer esse teste. Teste simples, causa dor também. Um outro teste é o sinal de Gerber. O Gerber é para a gente fazer um estudo da musculatura do subescapular, uma musculatura posterior responsável por fazer esse movimento aqui. Alguns pacientes, eles não conseguem fazer esse movimento. Ele arrasta, você pede, coloca a mão nas costas e afasta a mão das costas. Alguns pacientes, quando tem lesão do subescapular, ele arrasta já a mão aqui no bumbum, nas costas, e eles vão tentando dedilhar até conseguir chegar nas costas. E o mais importante é afastar. Só que tem alguns pacientes que têm um quadro de artrose, um processo degenerativo, que não conseguem fazer essa rotação interna máxima do ombro. Aí você vai ficar na dúvida. Aí a gente faz um outro teste, que é exatamente o teste de Gerber, porém ele é adaptado. Você pede o paciente colocar as duas mãos na frente da barriga do paciente e você faz uma contra-resistência, como se o paciente fosse empurrar a barriga. O paciente empurrando a barriga, ela vai ter dificuldades exatamente de fazer esse movimento. Se ela não consegue fazer esse movimento, é porque esse sinal deu positivo e uma lesão do subescapular. Tá bom? Muito bem. O ombro, ele tem muitos testes, tá? Muito. E tem esse outro teste chamado de SPEED, ou teste de Palm Up Test, que é para a gente fazer o estudo do cabo longo do bíceps. Olha a imagenzinha dele aqui, ó. O cabo longo do bíceps, quando tem uma lesão, um processo degenerativo, ele acaba provocando uma dificuldade na supinação do paciente, né? Então, o paciente, a gente sabe que o bíceps, ele é responsável, ajuda uma flexão de ombro, mas a principal função dele é a supinação, deixar a mão para cima do paciente. Então, quando o paciente tem uma lesão, uma tendinite, um processo degenerativo, você pede para fazer uma extensão, manter o membro supinado e pede ao paciente fazer um teste de força para cima. O paciente referir dor, ele vai localizar a dor exatamente no cabo longo do bíceps, que é bem nessa bainha, dessa retinácula aqui que está intraarticular. Aí o paciente vai ter referir dor. Quando você tem a dúvida, a gente pode fazer o teste de Jergerson. Esse teste também é para fazer o estudo desse cabo longo do bíceps, só com uma posição mais confortável para o paciente, numa rotação externa máxima, e você mantém o membro, a mão pronada, e você faz uma resistência para o paciente supinar. Ela vai fazer força para supinar a mão. Tendo a lesão do cabo longo do bíceps, essa supinação, ela acaba sendo com dificuldade ou com dor, tá? Muito bem. Partimos agora. Tá tudo bem aí? Estamos acordados? Estamos aqui, professor. Beleza, não vai embora não me deixe sozinho. O último que isso aí tem que avisar, pelo menos. Então, vamos lá. Cotovelo. Os testes do cotovelo não são muitos, mas eu coloquei essa radiografia aqui do lado para a gente entender a complexidade de um cotovelo. Assim como o joelho, o cotovelo é uma articulação complexa. Ela tem várias estruturas e referências que nós precisamos saber. Então, a primeira coisa, a amplitude de movimento no cotovelo, o movimento de flexo-extensão, o movimento de supinação, pronação. Qual que é o ângulo a gente tem um ângulo aqui do cotovelo chamado ângulo de carregamento do balde, que é um ângulo responsável para a gente ter essa angulação, da gente conseguir alcançar o movimento. Aqui, ó, você vê que esse cotovelo, ele é varizado. Aqui, esse cotovelo é valgizado. Esse aqui é o famoso cotovelo em baioneta. Para quem sabe o que é uma baioneta, é uma arma antiga que se utilizava e tinha essa postura do cotovelo para empunhar essa arma. Então, todas essas estruturas, o lécano, os epicôndilos, o capítulo, a trópio, coronoide,
o colo da cabeça do rádio, o coracóide, a diáfise, tudo isso nós temos que saber a sua estrutura para a gente fazer os nossos exames. As principais patologias que a gente pode imaginar no cotovelo são as epicondilites. Lógico que no nosso meio é muito comum a hanseníase. Então, é bastante comum o espessamento do nervo ulnar no sulco ulnar. Então, a gente pode já aproveitar medialmente, fazer uma palpação desse sulco ulnar, fazer um tinel. O tinel é uma percussão nessa fossa ulnar, nesse sulco ulnar, para saber se tem uma radiculopatia comprometida nesse momento, né? A epicondilite, a mais comum é a epicondilite lateral. Antigamente se falava muito em epicondilite do tenista, do golfista, hoje a gente não usa mais esses termos, mas sim, a gente utiliza epicondilite medial e lateral. A epicondilite lateral é o feixe da musculatura extensora do punho causando um processo inflamatório a 1,5 centímetro da inserção desses epicôndilos, que é na faixa tendíneo muscular. Ela provoca lacerações, às vezes até lesões mesmo, né, casos graves, calcificações e até rotura desse complexo extensor. A epicondilite, o paciente refere bastante dor, limite de movimento. Qualquer movimento de digitação, de escrever, que você precisa fazer o movimento da extensão dos dedos, ele causa dor. Então, existe um teste chamado teste de Cosen, que é bastante conhecido, bastante fácil, o paciente sentado, numa posição bem confortável, onde o ortopedista ou avaliador, de forma a palpar o epicôndilo com uma mão, causa uma mão cerrada, o paciente com a mão fechada, faz uma resistência dorsal, onde o médico vai comprimir o punho do paciente para baixo e ele vai tentar resistir para cima. Eu vou estar explorando o máximo nossa musculatura extensora. Se a palpação causar dor, Cosen positivo, tá? O outro teste é o teste de Neal. É bem semelhante, com uma particularidade. A gente mantém o membro superior, o cotovelo, em extensão e flexão máxima do punho. E o paciente, com a mão aberta, faz uma extensão como se quisesse ganhar a resistência do ortopedista. A dor vai ser referida no dedo, na palpação do ortopedista, para provocar aquela irritação naquele epicôndilo lateral, tá? O epicôndilo medial é um teste de palpação direta, tá? Você faz a flexão, deixa a flexão do cotovelo aproximados 90 graus, não precisa muita resistência, você faz a palpação direta desse epicôndilo e acaba provocando a dor. A epicondilite mais comum é a lateral, tá? Porque a musculatura extensora tem muito mais força e ocorre muito mais degeneração, é por área. Então, tem um pequeno ponto de inserção de uma grande força. Então, quanto menor a área, maior a pressão, tá? Então, ele tem um ponto pequeno com uma pressão grande. Então, os testes especiais de cotovelo, Cosen e Neal. Tem os testes de estabilidade, tanto que a gente pode palpar os colaterais, os ligamentos desse cotovelo, como inflexão ou extensão, para a gente ver se tem instabilidade ligamentar. Testes especiais de punho e mão, são testes também bastante interessantes, que o clínico tem que saber, principalmente esse primeiro teste, que é o teste de Fallen. É muito comum, principalmente paciente gestante, paciente com doença metabólica, paciente que teve trauma de mão, paciente e outros que têm outras patologias, processos inflamatórios, que teve uma fratura, teve um desvio dessa fratura de punho, eles causam síndrome do túnel do carpo, que é um processo inflamatório no canal do túnel do carpo, causando uma compressão do nervo mediano, tá? Existem alguns testes especiais que a gente consegue fazer para determinar se é uma patologia compressiva ou se não é. O principal é o teste de Fallen, que você pede ao paciente manter a 90 graus o punho e fazer uma compressão. E mantém por 1 minutinho. Aí, no final desse 1 minuto, o paciente vai referir dor. Aonde que ele vai referir dor? Ele pode referir dor onde quiser, mas para confirmar
Se é uma doença do túnel do carpo, a dor dele vai ser no dedão, no polegar, no segundo dedo, no terceiro e na metade do quarto dedo, que é a topografia de irrigação, de inervação do nervo mediano. Se o paciente referir dor no punho, referir dor nos outros dedos, ou só num dedo, não se caracteriza dor pelo síndrome do túnel do carpo. Existe um falo invertido, que é você fazer na posição como se estivesse rezando, tá? Mesma situação. Não é comum, nessa posição, o paciente se referir a essa dor. Por quê? Não está tendo uma compressão. A compressão do túnel do carpo ocorre quando a mão vai para baixo. Um outro teste é o teste de Finkelstein. É um teste irritativo do primeiro túnel da musculatura abdutora e extensora do polegar. Quando a gente tem o extensor do polegar, o extensor curto e o abdutor longo do polegar, eles passam pela mesma bainha. Se vocês quiserem fazer o teste, faz assim, ó. Cerra o dedo, fecha a mão e inclina. Normalmente ele dói um pouquinho. Quando você faz o teste de Finkelstein, se tiver um processo inflamatório, o paciente é perigoso até te agredir com a dor. Então nós temos que ter essa sensibilidade também com o paciente, tá? Um outro teste, aqui embaixo, é o teste de Tinel. O teste de Tinel é um teste irritativo. Eu posso fazer teste de Tinel em qualquer projeção onde tem um nervo. Eu quero saber se o nervo está inflamado. Então, eu posso fazer do nervo facial, eu posso fazer do nervo occipital, eu posso fazer do nervo ulnar, eu posso fazer do nervo mediano. Onde tiver uma suspeita de uma compressão, é o nervo que está inflamado, eu vou fazer o Tinel. E a Tinel é uma percussão simples, bem em cima do nervo. Na hora que você faz o Tinel na fossa do nervo mediano, o paciente tem que referir dor no trajeto do nervo mediano para você pensar numa síndrome do túnel do carpo. Se você fizer Tinel, o paciente referir dor no punho, no braço, na lateral da mão, no quarto, quinto dedo, suspeita-se que não é a compressão do nervo do túnel do carpo, tá bom? O outro teste é um teste bastante interessante, vocês podem fazer isso aí. É um teste para você estudar a perfusão arterial da mão. Paciente trauma, paciente que está referindo bastante parestesia, bastante dor, paciente que refere cianose de extremidade. Você pede para o paciente, você faz a compressão da artéria radial e da artéria ulnar, faz a compressão 1 minutinho, o paciente mantém a mão cerrada, aí você solta a artéria radial e vê a perfusão. Depois você faz o inverso, comprime a artéria radial e solta a ulnar, faz a perfusão. Como elas apresentam anastomose, tanto faz a artéria radial ou a artéria ulnar, as duas, se você soltar uma só, ela vai perfundir todo o membro distal, a mão. Se não perfundir, pode estar tendo alguma obstrução na outra artéria. Tanto que em algumas patologias, alguns traumas, a gente tem a permissão de fazer a anastomose, a ligadura dessa artéria e sem comprometimento, porque nós temos uma anastomose, um tronco que une essas duas artérias e elas mantêm a perfusão, tá bom? Então, esse teste de Allen, você comprime a artéria ulnar e a artéria radial para estudar a perfusão delas. Correto? Muito bem, vamos passar para membros inferiores para finalizar nossa aula de semiologia. Até agora tem bastante informações que, se vocês pegarem um livro para ler hoje ou amanhã sobre o assunto, vocês vão ter uma outra visão. O conhecimento vai vir mais fácil. Como eu falei para vocês, com algumas limitaçõezinhas, o quadril membro inferior, ele, assim como o ombro, ele apresenta amplo movimento. Flexão, extensão, rotação externa, rotação interna, inclinação, abdução e adução. O conjunto desses movimentos, eles formam a circundução, que é um movimento amplo, periférico, com eixo na raiz e o segmento maior amplitude possível. Assim como o joelho, só que a articulação do joelho, ele é um pouco mais limitado.
Ele apresenta a flexão, a extensão, leve rotação no próprio eixo, que é a translação, tá? Mas é leve, pequeno, mas o movimento principal do joelho é isso daqui. Tornozelo, flexão, extensão, valgo e varo. Inclinação medial, inclinação lateral. E é isso aqui para a gente entender as nossas avaliações. Então, a gente sabe que alguns grupos musculares são responsáveis pela nossa estabilidade. Então, o quadril, ela precisa, para dar estabilidade, fortes musculaturas glúteas, piriformes e os isquiotibiais, para dar essas estabilidades, para todos os rotadores internos, rotadores externos, exatamente para me facilitar essa movimentação e essa estabilidade. Existe um sinal, o nome dele é um sinal de Trendelenburg, que a gente faz fazendo o teste de elevação monopodálico. O que isso quer dizer? Quando eu tenho meu glúteo médio bem estável, todo o grupo muscular que dando estabilidade, quando eu faço uma elevação na minha marcha, ou até mesmo estático, essa estrutura ela consegue manter essa estabilidade não mudando a báscula da bacia. Quando eu tenho uma fraqueza, ou por lesão, ou até mesmo por uma patologia específica do glúteo médio, ele acaba provocando uma fraqueza. Então, quando eu faço um apoio monopodal, esse membro inferior que está com apoio, ele não sustenta esse quadril. Então, tá aquela empinada, esse é o sinal de Trendelenburg. Muito comum da gente avaliar, muito comum da gente ver, e muito comum em cair em prova. Tá? Então, fiquem atentos que isso é um sinal bastante importante, porque ele altera a marcha do paciente. Se ele alterar a marcha, ele vai mudar todo o eixo central, longitudinal, anatômico e biológico do paciente. Então, é um paciente que vai ter propensões a outras patologias, assim como um paciente que pode ter um diagnóstico até então não identificado. E a gente, como médico, a gente tem que identificar. O quadril, como ele é uma estrutura bastante rica em musculatura, em inervação, existe algum complexo de estudo que nós precisamos saber. Existe uma contratura chamada contratura da fáscia lata, que é uma contratura que ocorre na lateral da coxa, muito provavelmente por trauma, por lesão, e aí quando tem essa contratura, o paciente ele não consegue encostar o joelho no outro joelho. Então esse daqui é o teste de Ober, onde o avaliador, o ortopedista, ele vai ficar atrás do paciente, o paciente decúbito lateral, para me avaliar a membro inferior direito, o paciente fica em decúbito lateral esquerdo, estabiliza a bacia do paciente, faça uma flexão e solta a perna dele. Quando tem uma contratura do tensor da face lata, dos glúteos, ele não desce, não encosta aqui. Então, deu sinal de Uber positivo. Um outro teste é de Lewin, que é para fazer um estudo da sacroiliaca. A gente já fez um estudo da sacroiliaca ali com o Patrick Faber, que é esse aqui embaixo. Não vou repetir, que a gente já falou muito bem dele, mas eu fiquei na dúvida, será que é quadril ou não? Eu deito o paciente em decúbito lateral e vou fazer o estudo do quadril esquerdo. Eu faço a compressão de Lewin na sacroiliaca. Se o paciente referir dor nessa região, é uma dor referida à sacroiliaca. O outro teste, para mim ver a estabilidade do anel pélvico, de toda a estrutura pélvica, tanto da sacroiliaca como do pubis, é o teste de Volkmann. Ou melhor, a manobra de Volkmann. Paciente deitado, decúbito dorsal, o ortopedista apoia nas duas cristas ilíacas do paciente e faz uma compressão contra a cama, contra a maca. Se o paciente referir dor na região sacral, é compatível com o processo inflamatório sacral, uma sacroiliite. Ou, se ele referir a dor, pode ser uma sinfisite púbica, uma dor púbica, uma outra alteração nessa região da região pública, tá? O outro teste, chamado teste de Elie, a gente tem pacientes, principalmente pacientes neurológicos, que tem uma contratura importante do quadríceps, né? Principalmente do componente retofemoral.
Quando se tem essa contratura do reto femoral, do quadríceps, o paciente ele acaba anulando algumas fases da marcha, não conseguindo fazer todo o processo de elevação de membro, que é o balancinho da marcha. Aí você quer fazer o estudo, você deita o paciente decúbito ventral, barriga para baixo, e você flete o joelho. Se o paciente tiver uma contratura, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma báscula da bacia, ele vai empinar o bumbum. Na hora que ele empina o bumbum, você percebe que ele tem uma contratura do reto femoral. Aí você vai orientar ou o tratamento da fisioterapia, ou uma tenotomia, ou aplicação de botox para relaxar essa musculatura. Tudo isso aí para facilitar o tratamento e acoplamento do pé do paciente no caso de uma marcha, tá? O guidance a gente já falou, que é deixa a perna do paciente cair para ver a sacroiliaca, paciente referidor. É basicamente o mesmo teste que a gente ficou na dúvida se era lombar, se era quadril, se é sacroiliaca. Então, esses dois testes a gente repetiu aqui também para vocês verem, tá? Descendo um pouquinho a articulação, basicamente na articulação, uma das articulações, assim como o ombro, que mais tem lesões, porque é uma articulação de sustentação, uma articulação complexa, onde eu tenho a estrutura de meniscos, que são fibrocartilagens, associada a ligamentos, que são estabilizadores. E se vocês forem ver a anatomia, relembrar a anatomia, o ligamento cruzado anterior, ele tem uma projeção de posterior para anterior, e o ligamento cruzado posterior, ele tem uma projeção de anterior para posterior. Eles que impedem o movimento de luxação do joelho. Além disso, tem os ligamentos colaterais, tanto colateral medial quanto colateral lateral. Preste atenção nesse ligamento colateral lateral. Ele se insere num epicôndilo do fêmur lateral na cabeça da fíbula. Não tem muita proximidade com esse ligamento que é mais móvel, menisco lateral. Já o menisco medial, olha só que interessante, ele tem um feixe desse ligamento colateral que se insere nele, ou seja, ele estabiliza mais. Vamos raciocinar? Nesse horário não é bom, né? Mas médico tem que raciocinar. Se esse menisco, anatomicamente, é um menisco que está preso, e esse aqui está solto, qual que é o menisco que mais rompe? É o menisco medial. Por quê? Ao mínimo esforço, qualquer alteração que tem nesses compartimentos, o menisco lateral, ele meio que se acomoda, ele se adapta, ele está solto aqui nessa articulação. Lógico que ele tem uma estrutura que sustenta aqui. Já o menisco medial, ele está estabilizado pelo colateral medial. Então, esse menisco, ele sofre mais ação, porque ele está fixo. Então, é mais fácil romper o menisco que está preso, tá? A gente vai ver o teste menisco. Então, no joelho, basicamente, a gente vai ver o teste de ligamento e o teste de menisco. Esses testes, todos os clínicos devem saber fazer, pelo menos para saber encaminhar. O primeiro teste, o mais comum de fazer, qualquer paciente chegou com dor no joelho, basicamente você tem que fazer esse teste, que é o teste da gaveta. O que eu estou investigando no teste da gaveta anterior? Eu vou investigar a estabilidade do ligamento cruzado anterior. Então, paciente em decúbito dorsal, numa posição bem acomodada, relaxada e confiante. Este senhor de branco, o avaliador, ele não está sentado no pé do paciente. Ele está contendo o pé do paciente. Então, tomem cuidado vocês, não é para sentar no pé do paciente. Mas você precisa conter o pé do paciente. Normalmente, você deposita a sua coxa nessa ponta do pé e você faz um movimento semiarco da tíbia sobre o fêmur. Se você fizer um movimento em semiarco, você vai estar fazendo uma báscula nesse joelho. Se este ligamento cruzado anterior estiver rompido, vai ter uma projeção anterior da tíbia sobre o fêmur. Então, aí você imagina que você está tendo uma lesão do ligamento cruzado anterior. Existem algumas manobras para a gente tentar ver se essa lesão é do canto póstero medial
ou do canto posterolateral, que é você inclinar o pé. Isso aí, numa outra oportunidade, eu mostro na prática para vocês, tá? Então, o teste do ligamento cruzado anterior, gaveta anterior. Paciente 90 graus do joelho e você estabiliza a perna, a sua coxa aqui. Se tiver uma outra pessoa, põe a pessoa para segurar aqui, não precisa você ficar nessa posição, essa é a posição mais confortável para você fazer esse movimento. Se ele tiver uma projeção anterior de 1, 2 centímetros, às vezes o ligamento ele é um pouco frouxo, ele permite. Mas o que chama atenção é o stop. O paciente que tem um ligamento cruzado anterior íntegro, ele até permite um movimentozinho, mas vai chegar um momento que ele vai travar. Ele dá o stop. O paciente que tem uma lesão do cruzado anterior, você começa a puxar, ele vem, você puxa, ele vem também. Ele não tem um stop. Então, ele não permite aquela parada. Então, aí você imagina essa lesão. Um outro teste, também para ligamento cruzado anterior, é o teste de Lachman. O teste de Lachman, o paciente tem que estar bem relaxado. O paciente tem que confiar em você. Porque ele está com dor, ele está com desconforto, ele não sabe o que você vai fazer no joelho dele. Se você for de surpresa, ele vai contrair a musculatura, ele vai te dificultar. E esse teste, ele precisa estar relaxado. Você explica ao paciente, ele deitado, bem relaxado, você posiciona a sua mão na região posterior da coxa distal e a outra mão na região anterior da tíbia. E você faz um movimento de gaveta, movimentos contrários. O teste de Lachman, ele vai permitir, assim como o de gaveta, um stopzinho. Se tiver o stop, o ligamento está íntegro. Se não tiver o stop, o ligamento pode estar rompido, tá? Um outro teste mais simples de fazer. A lesão do ligamento cruzado posterior é uma lesão um pouco de uma incidência bem menor do que o cruzado. A principal lesão é do menisco depois do ligamento cruzado anterior. A lesão do cruzado posterior é uma alta energia, é algumas outras situações assim bem difícil de acontecer. Acontece, mas é uma incidência menor. E aqui está o teste da gaveta posterior. Sem muito esforço, vocês estão vendo um degrau aqui, ó. Tá? Qual que é o grande problema? Perde a estabilidade posterior desse joelho. O que isso quer dizer? Tem artéria poplítea nessa região e isso acaba sendo um risco para esse paciente. Todo paciente que tem lesão de ligamento menisco, nós preconizamos fazer a sua estabilização precoce. Por quê? Quando você perde a estabilidade do eixo central do joelho, você vai aumentar a sobrecarga nessa articulação. Em pacientes jovens, isso significa que a gente vai ter um processo de uma osteoartrite precoce nesse paciente. E a gente sabe que o tratamento da osteoartrite, ela é demorada, ela tem complicações e pode evoluir até para uma prótese, né? Então, antigamente, quando tinha lesões de ligamento, de menisco, não se orientava muito o procedimento cirúrgico. É só falar para o paciente, você não pode mais jogar bola, você não pode mais fazer atividade física. Hoje, a gente sempre preconiza essa estabilização, não tendo condições de estabilizar cirurgicamente, nós temos que fazer uso dos estabilizadores dinâmicos. Por quê? Nós sabemos que todas as articulações, elas apresentam estabilizadores passivos, que são os ligamentos, os meniscos e as cápsulas, e os estabilizadores dinâmicos, que são os grupos musculares. Então, todo esse conjunto são os responsáveis por essa estabilidade. Digamos que o paciente tem uma lesão do cruzado anterior. Professor, 100% desse paciente tem que operar? Não. Existe até jogadores de futebol que conseguem ter uma prática, até mesmo profissional, com algumas lesões. Obviamente que o ideal é que se estabilize. Mas o porquê estabilizar? Para evitar atrito, evitar lesões, uma osteoartrite posterior a essa lesão, tá bom? Mas em caso, eu preciso operar esse ligamento cruzado anterior, se você tiver um grupo muscular que sustente, que dá estabilidade dinâmica dessa articulação, você vai conseguir fazer a sua movimentação, você consegue fazer suas funções com o mínimo de comprometimento articular.
Então, se você garantir que a sua musculatura vai ser mantida forte e estabilizando a articulação, você tem um componente a mais de proteção desse joelho, tá bom? Muito bem. Alguns testes de menisco. Existem alguns testes para diferenciar se esse paciente tem um processo de compressão do menisco ou se não é menisco. Paciente, às vezes, com dor, quando você faz a palpação da interlinha medial, você palpa o ligamento colateral, você palpa o menisco, você está na suspeita. O teste mais simples e fácil é esse daqui, ó, chamado marcha anserina. Você pede para o paciente andar agachado, em cócoras. Olha esse joelho esquerdo dele aqui, está em flexão máxima. Quando ele está em flexão máxima, os côndilos estão depositados na sua pressão máxima no menisco. O paciente que tem lesão do menisco, eles não conseguem fazer essa marcha, ele tem que andar, ele não consegue. Porque o côndilo está forçando o menisco, está empurrando o menisco para frente. Se tiver uma lesão, eles não vão conseguir. Tá? Então, a marcha anserina. O outro teste aqui em cima é o teste de Apley. É um teste que a fase original dele é um processo paciente decúbito ventral, com flexão a 90 graus do joelho, onde o ortopedista fica nessa região, estabilizando a articulação na região poplítea, e faz uma pressão longitudinal da perna para comprimir, para fazer uma compressão exatamente no menisco, e faz um movimento de translação da tíbia sobre o côndilo femoral. Quando você faz um movimento do pé para medial, para lateral, você está expondo ao máximo esses meniscos. Se tiver uma lesão no menisco medial ou no menisco lateral, o paciente vai ter dor. Então, no teste de Apley, se eu fizer um desvio rotacional medial, o paciente vai ter dor no menisco medial. Se eu fizer o inverso na posição do pé lateral, ele vai ter dor no menisco lateral. E tem também a contraprova de Apley, que aqui é uma compressão, e essa aqui do lado esquerdo da tela, o Apley, ele orienta a gente a fazer uma distração. Para quê? Para saber se esse paciente realmente tem dor no menisco, se esse paciente tem uma outra dor do cântaro medial, se é uma lesão inflamatória ou se está somatizando. Então, quando eu faço a compressão, justifica o paciente ter dor, se ele tiver uma lesão do menisco. Se eu fizer uma distração e os mesmos movimentos, não justifica ter dor se for lesão do menisco. Por quê? Eu tirei a irritação. Eu tirei o mecanismo de compressão que estava causando dor. Então, se esse paciente confirmar dor na distração de Apley, eu vou ficar na dúvida se realmente é uma lesão do menisco. Pode ter uma lesão do menisco? Pode, mas também pode ter uma outra lesão do canto posto-medial, processo inflamatório ligamentar, ou até mesmo o paciente pode estar somatizando, tá? Um outro teste aqui embaixo, também teste irritativo, bem semelhante de Apley, só que sem a compressão axial. Paciente sentado, você faz o teste de Steinman. O teste de Steinman, você roda o pé do paciente para fora, você está testando o menisco medial. Quando você roda o pé do paciente para dentro, está testando o menisco lateral. Tá? Esse é um outro teste também fácil de fazer. Um outro teste bastante fácil de fazer, só que ele precisa um pouquinho mais de habilidade do médico, é o teste de McMurray. Cai bastante em prova, principalmente nas provas práticas dos residentes. É um teste que a gente vai ver a estabilidade dessa articulação com a complexidade do menisco. Então, você faz parte do teste com a flexão do joelho, em rotação, translação medial, translação lateral, movimentando a tíbia, irritando, e na hora que você faz a extensão máxima, você faz uma translação lateral. Você está provocando o côndilo tibial sobre o menisco. Se tiver uma lesão, o paciente vai referir dor também. E esse testezinho perdido que está aqui, ele não é do menisco, não é de ligamento, mas é um teste do paciente que tem dor na fêmuro-patelar, ou uma condromalácia, um processo degenerativo, um processo de artrose. O paciente tem uma instabilidade fêmuro-patelar. Você deita o paciente, olha a carinha dele, ó. Ele está com dor de apreensão, ó.
ele vai falar para o médico assim, meu joelho vai sair do lugar. Quando esse paciente tem uma instabilidade, que é muito comum em adolescentes feminino, por ação estrogênica, tem uma hiperfrouxidão ligamentar, é bastante comum, às vezes por alteração do côndilo também, tem um côndilo raso, uma patela rasa, é comum aquela rótulazinha, a patela sair do lugar. Quando você vai fazer esse estudo, você põe o paciente numa posição bem confortável, faz uma semiflexão e você faz a palpação medial, palpação lateral da patela. Quando você faz uma palpação e tem uma irritabilidade, olha a posição da mão do paciente, olha a carinha dele. Ele está com a apreensão. Opa, perdão. Ele acha que a patela vai sair do lugar. Então, esse teste chama teste de apreensão na instabilidade fêmuro-patelar. Tá? Muito bem, já dei o spoiler para você, que a próxima é tornozelo-pé e já estamos finalizando. No máximo, mais 2 horas e termina. A semiologia do tornozelo e pé também é muito rica. Por quê? Olha a complexidade dessa articulação, talar, subtalar, metatarsal e interfalangianos. Então, são bastantes estruturas ligamentares que acabam promovendo a nossa movimentação. O responsável por a gente locomover, basicamente, é o nosso pé. Lógico que todas as articulações são importantes, mas é ele que dá o impulso. Quando ele dá o impulso, ele desloca nosso centro de gravidade. Quando desloca o centro de gravidade, aí é que é um movimento. Então, o pé é bastante importante. Assim como no joelho, eu tenho que ver a estabilidade do tornozelo. Existe o teste da gaveta anterior do tornozelo, que eu estou fazendo um estudo desses ligamentos tibio-fibular anterior, principalmente o talo fibular também anterior, que dão essas estabilidades, tanto anterior como os posteriores. Então, quando o paciente queixa de dor, o paciente fala que sofreu um entorse, fez um processo degenerativo, está tendo bastante complicação, você faz o teste ligamentar. Paciente de preferência sentado, com o pé pendente, solto, joelho a 90 graus, o observador sentado na frente do paciente, num banquinho, com a mão esquerda, você estabiliza o calcâneo e a subtalar do paciente, e com a mão direita, a crista da tíbia. E faz o movimento contrário. Mão direita, você estabiliza, e a mão esquerda, o calcâneo, o talar, você puxa para frente. E você já faz o teste da gaveta anterior e o teste da gaveta posterior, para fazer o estudo do complexo ligamentar anterior e posterior. Existe também o teste em estresse em valgo ou estresse em varo. Obviamente, quando eu faço o estresse em valgo, eu estou estudando os ligamentos fibulares. Quando eu faço o teste em valgo, eu estou estudando o ligamento deltoide, que é o tíbio talar. Esse ligamento é um ligamento bastante complexo, tem 4 feixes. Esses feixes têm que ser palpados medialmente em toda a sua amplitude. Existe um teste também básico, chamado teste de Jack, que é um teste para mim saber se esse paciente ele tem um pé plano flexível ou não. Eu simplesmente faço apoio bipodal ou monopodal, esse paciente ele pisa no chão, põe a carga inteira, e o avaliador vem e só levanta a região do hálux. Você vai estar fazendo um encurtamento dessa musculatura flexora, que é a musculatura plantar. Se ele formar o arco, o teste de Jack positivo, significa que ele é flexível. Aqueles pés planos que não são flexíveis, você pode fazer isso aqui, ele vai continuar sem a formação desse arco. Tá? Então, teste de Jack é para você ver a formação desse arco com uma simples elevação. Existem outros pés que a gente consegue avaliar para saber onde que está a deficiência do pé desse paciente. Pé torto, congênito, pé talo vertical, pé valgo, pé varo, todos eles a gente consegue com esses bloquinhos chamados blocos de Coleman. São, na verdade, ou emborrachado ou emadeirado.
você posiciona o pé para saber onde está a deficiência, se é no retropé, se é no antepé, se é no médio pé, e você vai mudando e fazendo o estudo do alinhamento do calcâneo desse paciente. O que a gente sabe? Quando tem uma insuficiência do tibial posterior, esse paciente, quando ele faz uma sobrecarga, ele faz uma valgização do calcâneo. O certo é varizar. Então, esse paciente, quando a gente tem um estudo da insuficiência, para saber se é tibial do primeiro raio, para saber se é da câmara anterior, para saber se é do primeiro raio da câmara anterior, então a gente utiliza esses bloquinhos de Coleman, tá? Que é bem interessante, cai bastante em prova, principalmente para os residentes que estão acordados ainda aí assistindo essa aula, saber que é um material muito barato, que tem que ter no consultório, para a gente começar a fazer essas avaliações. E o clínico, quando estiver atendendo, lembrar disso aqui, se eu colocar um livro bem fininho, ou uma borrachinha, um suporte para mim saber onde é a insuficiência do pé desse paciente. Existe uma outra patologia chamada neuroma de Morton, bastante chato de tratar. Normalmente ele está entre o terceiro e o quarto dedo do pé. É o nervo interdigital, aqui é o nervo interdigital bonitinho, só que por algum motivo neuroma. Quais esses motivos? Um osteófito, um processo inflamatório, o paciente que tem uma pisada na câmara anterior, sobrecarrega essa articulação e acaba fazendo uma fibrose. Aqui tem a retinácula, que acaba fazendo uma fibrose nesse nervo. E aí ele forma esse neuroma. Dói, o paciente tem a sensação que está pisando numa pedra, numa bolita, numa agulha. Eles falam assim, parece que estou pisando numa agulha. É um teste que você vai fazer, é teste de compressão lateral, ou teste de Mulder. O teste de Mulder, você vai provocar, vai fazer uma pressão e vai comprimir esse nervo. Na hora que você apertar o pé do paciente e apertar a região, a topografia do neuroma, o paciente vai urrar de dor, tá? Aí o que você faz? Um estudo da dinâmica do pé do paciente, numa baroscopia, você faz um estudo, de repente, de dissipação do peso desse paciente, às vezes ele está pisando mais na câmara anterior, você distribui isso daí e faz uma elevação do arco plantar. Esse teste, essa elevação do arco plantar é bem importante, porque com a contratura retinácula, esse pé fica com desabamento. Então é um pé doloroso, um pé que acaba provocando bastante desconforto para andar, movimentar, calçar sapato fechado, o paciente não consegue, tem bastante dor, é desconfortável, tá? Existem várias formas de tratamento, mas o importante é a semiologia, que o teste de Mulder é um teste que vai me ajudar a identificar esse neuroma para mim poder encaminhar o ortopedista para fazer o tratamento, tá? Existem alguns pacientes que têm um desalinhamento da câmara anterior. Esse desalinhamento é aqueles pés chatos, né? E eu quero saber se esse pé, ele corrige ou não corrige. Se eu posso prescrever uma palmilha ou se não adianta eu prescrever essa palmilha, porque a palmilha é uma órtese de orientação da anatomia do pé. Ela não muda a anatomia, mas ela orienta a sua sobrecarga, descarga de peso, a sua circunferência, a sua biomecânica, tá? Existe um teste com nome difícil, Kellikia-Du-Croquet, porém muito fácil de fazer. O teste de Kellikia-Du-Croquet, você faz uma pressão nessa região do meio do pé para ver se ela vai corrigir a deformidade. Você vê, os dedos estão todos fechadinhos. Quando você comprime, você forma o arco plantar, você distribui melhor a carga, ou seja, ela corrige essa deformidade que não é flexível do antepé do paciente. Tá bom? Por último, para deixar vocês mais tranquilos, essa aula foi tirada do exame físico em ortopedia, que é do Tarcísio, e do Cizinho Herbert, que são os dois livros de cabeceira bastante importantes no clínico da ortopedia. O Cizinho é um livro bem interessante, bastante rico, com informações importantes de cabeceira para o clínico. Para os residentes, ele é bonzinho,
mas tem outros que substituem. Mas para o clínico, o Cisinho é o livro que deve saber. E o exame físico em ortopedia, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Estou agora aberto para essas dúvidas. Quero ver vocês. E aí, Yuri, tá vivo ainda aí? Tá acordado? Que bom. Alguém tem dúvida? Cadê as presidentes das ligas e o presidente da Liga de Semiologia? Oi. Bom, eu acho que ninguém mais tem dúvida, né? As dúvidas que surgiram foram tiradas durante a aula. Como? Ninguém perguntou nada, são times. Arthur, você tá aí, Arthur? Ou só essa foto? Liga a câmera, gente, quero ver vocês. Todo mundo tímido, né? Arthur com certeza tá dormindo, porque o Arthur, ele fala mesmo. Olha o Felipe aí, já deu as caras. Então tá bom, pessoal. Então assim, ó, a semiologia ortopédica ela é bastante rica, bastante ampla. Eu tentei fazer aqui um resumão para vocês, para não ficarem cansativo, mas assim, é para despertar o interesse de ir atrás das informações. A gente consegue, somente com a semiologia, como é na medicina, a gente fechar um diagnóstico numa síndrome, né? E num diagnóstico preciso. Hoje em dia, o que a gente vê é o inverso, infelizmente, tá? A grande maioria dos médicos, eles acabam não colocando a mão no paciente e não fazendo exame físico. A gente tenta até entender isso daí, porque os exames auxiliares de diagnóstico, ressonância, raio-x, tomografia, ultrassom e exames outros, é para auxiliar o diagnóstico. O grande problema é, às vezes, a gente fazer uma medicina de defesa, né? Vocês vão ouvir muito isso, o que é uma medicina de defesa? Eu fiz o exame no paciente, eu sei que ele tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, mas hoje os planos de saúde, até mesmo o SUS, ele exige uma confirmação com documento. Então, assim, é comum a gente fazer um diagnóstico, começar o tratamento, mas para que se permite um tratamento, o convênio solicita uma ressonância. Tudo bem, isso é válido? É válido. Eu acho que até para nos defender, eu não posso fazer um tratamento no paciente, eu faço oncologia. Eu vou fazer um diagnóstico no osteosarcoma do paciente. Eu fiz uma radiografia simples, eu consegui fazer esse diagnóstico com imagem, e eu consigo partir daí, com esse exame, eu consigo fazer a conduta do paciente. Mas, juridicamente, eu tenho que comprovar tudo. Por isso é importante registrar com os exames. Obviamente que, quando tiver argumento suficiente para falar que eu não preciso mais de exames, o meu exame físico ele foi importante. Então, a medicina hoje, a gente vai tentar fazer uma medicina de defesa, porém não esquecer da clínica, não esquecer do exame de semiologia, que é importante, tá? Principalmente vocês que estão começando a vida agora nesse mundo. O que isso quer dizer? Vocês vão escutar o resto da vida que eu vou falar aqui. E não vão esquecer. A clínica, ela é soberana. Sempre. O seu diagnóstico clínico, o seu diagnóstico semiológico, o seu diagnóstico, ele é soberano. Mas você precisa registrar, nem que seja com algum ultrassom, uma ressonância. Hoje temos mais acesso. O que não dá o contrário. O paciente chegou na sua clínica com uma dor no ombro, você não pôs a mão no paciente, nada, você já pediu de cara uma ressonância. Aí eu acho que inverteu os valores, a gente começa a perder. A gente começa a perder para a máquina, a gente começa a perder para os grandes empresários, a gente começa a perder até para o paciente. O paciente fala, poxa, o doutor nem colocou a mão em mim, como que ele já vai pedir uma ressonância? Tá? Então, assim, médico tem que ter uma boa relação com o paciente. Nós temos que avaliar o paciente. Nós temos que dar o conforto. Essa aula de semiologia, toda hora vocês ouviram falar. Coloque o paciente em um ambiente confortável, seguro, que ele confie em você. Por quê? Na ortopedia, aqui os residentes de prova,
todos os testes que a gente vai fazer é provocar dor no paciente. Se eu não tiver uma boa relação, se eu não explicar para ele, olha, esse teste aqui eu vou ver até onde consegue, eu tenho que ter a sensibilidade também. Começou a doer, eu não tenho que ir até o final. Não, o professor Nauro falou que tem que levar até 100 graus. Começou a doer, você olhou para a face do paciente, face de dor, de retração, de desconforto, você tem autonomia de parar, tá? Então, assim, isso aí, como que a gente treina? Como que a gente aprende? É treinando, é colocando a mão no paciente. É exigir de você que você treine, que faça o melhor, que você possa fazer um diagnóstico, tá bom? Já falei demais, já vi vocês demais também, gosto de ver vocês, com algumas exceções, né? Tô brincando. Eita, tem uma fisioterapeuta na área aí também, então tá bom. Pessoal, quem tiver dúvida, pode mandar no WhatsApp lá. Eu fiquei chateado com um grupinho aí, que eu não vou falar nome, com uma liga de ortopedia, que eu joguei uns casos clínicos de tumor, viram e ficaram quietos, mas a gente vai começar a fazer o raciocínio clínico, tá? Não tenham vergonha, de vez em quando eu vou jogar um casinho para vocês, vamos discutir, vamos conversar, é assim que se aprende. E o WhatsApp, esses grupos, eles facilitam a gente de passar conhecimento. Toda hora um casinho, a gente não é obrigado a saber tudo, eu não sei tudo, nem quero saber, porque o dia que eu souber tudo, vou falar, não preciso estudar. Então, eu quero ter dúvidas, eu quero ir atrás das informações, assim como vocês, tá? Então, de vez em quando, das ligas de ortopedia, tem gente olhando pro cantinho, que, vontade de tirar uma foto. Mas quando eu mandar um casinho aqui, fala, professor, vamos discutir isso aqui, você sai ganhando. E no final, vai ter sorteio de prêmio para quem participar mais. Combinado? Se ninguém tem mais dúvida... Foi Arthur ótima tá aula, dormindo, professor. né? Arthur, ele fala demais. Hoje ele tá dormindo. Ele só botou a fotinha dele. Que dormindo que é, professor? Acordou. Então tá bom. Então, professor, já que você me falou de... Não, aí, ó. Uma coisa aí. Qual que é o teste do tornozelo que faz ligamento talofibular anterior? O teste de gaveta anterior. Existem outros testes, tanto de estresse em valgo, em varo, você consegue fazer o estudo desse ligamento, tá? Então, se você fizer uma estabilização do calcâneo e você projetar o calcâneo para o anterior, você está testando ele. Aí você quer dificultar, você faz o valgo. Aí você faz o varo. Todos esses testes da estabilidade. Só que presta atenção, a articulação tornozelo, ele tem um diferencial, que ele tem barras ósseas, que são os maléolos. Os maléolos, eles são anatomicamente feitos para não deixar o tornozelo solto. Então, os ligamentos, eles têm ação, mas o contato maleolar, tanto medial quanto lateral, ele dá estabilidade para esse joelho, para esse tornozelo. Lembrar que o tornozelo tem um movimento chamado movimento de pinça. Toda vez que eu faço dorsiflexão e plantiflexão, eu estou fazendo esse movimento de pinça no tornozelo. Os maléolos se afastam e os maléolos se aproximam. Se eu quero fazer o estudo dos ligamentos maleolares, eu faço dorsiflexão, o maléolo abre, aí eu estou esticando o ligamento. Se eu quero saber o talo fibular anterior e posterior, eu faço dorsiflexão plantar, ele fecha, aí eu testo a estabilidade anterior e posterior, tá bom? Ô, professor, mas eu sei que esse ligamento aí é o que mais rompe, não entorce, mas na hora do trauma, não tem como fazer esse teste, né? Porque o paciente não Então, se você tiver uma habilidade e o paciente confia em você e você sutilmente fazer o teste, você pode ver. Só que, assim, ele é muito inespecífico, porque ele tem feixes. Você não vai conseguir determinar o grau da lesão, que é grau 1, grau 2 ou grau 3. Você consegue determinar que tem lesão, né? Então, assim, nos entorses é o ligamento que mais se expõe, então você consegue, na palpação, às vezes você nem precisa fazer valgo, varo, estresse em varo, estresse anterior, posterior. Só na palpação o paciente já vai referir dor. Aí, o ideal, você faz o tratamento como se fosse uma lesão ligamentar normal. Lesão ligamentar, lembrando que tipo 2, mais 50% é tratamento conservador, e a tipo 3 dá instabilidade. Aí pensa-se em fazer o tratamento cirúrgico. Lembrando que eu tenho estabilizadores dinâmicos, que são as musculaturas.
Então, nem sempre lesão ligamentar, principalmente tornozelo, é cirúrgico. Você pode fazer uma boa reabilitação, uma boa fisioterapia, você fazer o tratamento proprioceptivo, você não precisa operar. Dificilmente a gente faz a reconstrução desse ligamento, a não ser que tenha um fator de instabilidade. Aí a gente faz a reconstrução e a gente acaba utilizando âncoras para estabilizar. Eu tenho até um caso, eu vou jogar no grupo aí, hoje. Um caso que eu fiz hoje de uma paciente que teve um tumor de células gigante no maléolo medial. E esse tumor, ele foi tumor maligno, tumor de célula gigante malignizado. 2% da população acontece. 3%, 5% dos tumores benignos do tumor de célula gigante. Desses 3, 5%, 2% são malignos. Dessa menina deu maligno. Aí eu fiz a ressecção óssea dela e acabou o ligamento, ou melhor, acabou o maléolo medial. Não tem maléolo medial. O tumor comeu o maléolo medial. Mas se eu não fizesse uma estabilização, ela ia ter uma subluxação, tá? Ela tem uma artrose, tudo. O que eu fiz? Eu fiz uma reconstrução do ligamento deltoide, que é o ligamento talofibular, e inseri uma âncora. Vocês vão ver na radiografia, vai ter uma âncora no talos. Então, ela tem um eixo central do talos, ela tem um movimento, só que eu reconstruí esse ligamento e estabilizei ele no talos com uma âncora. Se não me engano, foram 2 âncoras. Tá? A âncora de titânio com estrutura monofilamentar para a gente dar estabilidade. Tem uma boa estabilidade. Hoje eu fiz uma viscosuplementação articular dela, porque ela estava com uma dor, uma menina de 17, 18 anos, tá? Então, você vê, a estrutura ligamentar do tornozelo, ela é muito importante. Então, se eu tirei o estabilizador maléolo medial, eu tenho que reconstruir, aí não tem jeito. Já ao contrário, se é só uma lesão ligamentar, se tiver uma musculatura boa, fechou, matou a charada, você consegue dar estabilidade. Tá, Arthur? Dúvidas? Que horas começa o Big Brother? Já tá quase na hora, né? Vocês estão me tomando tempo aí. Tô brincando. O pessoal gostou, né? Vocês estão torcendo para quem? Pro Caio? Eu tô torcendo pro Goiano. Ah, não. Juliette. Pro Caio, né, professor? Oxe. O Caio fala todo manso, goianão, né? Da roça, igual nós aqui, né? Mas a Juliette também é gente boa. Agora tem 2, 3 ali que eu não quero. Quem que vocês acham que sai amanhã? Fiuk. Tchau, vocês. Um abraço, tá? Juízo. Valeu, professor. Boa noite. Bom descanso. Obrigada pela aula. Obrigado. Muito boa. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Beijo. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, professor.